Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, 27 de agosto. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje nós vamos conversar com um especialista em direito eleitoral e direito administrativo também, o advogado Jadir Elias, que já está aqui com a gente nos estúdios da CNT Rio. Também vamos acompanhar duas reportagens feitas pelas nossas equipes, uma na cidade de Belford Roxo e outra em São João de Meriti, as duas cidades aqui na Baixada Fluminense. A Light, aliás, as duas matérias falam da Light. A Light mandou para a gente, depois que a gente faz uma reportagem e tal, a Light sempre dá uma resposta. Felizmente, pelo menos a resposta ela dá. Mandou dizendo o seguinte: a Light informa que o poste antigo da empresa, mostrado em matéria veiculada na última semana no programa Fala Baixada, na rua Campos Sales, em Heliópolis, Belford Roxo, foi retirado do local. Diante dessa comunicação da Light, o que a gente faz? Manda rapidamente, quase no mesmo dia, praticamente no mesmo dia, na mesma hora, uma equipe para fazer o que mais nós gostamos de fazer, que é o prestando contas, que o serviço foi realizado. A gente agradece a quem fez, a Light, quem quer que seja, uma empresa e tal. Aí mandamos lá. Quem esteve lá em Belford Roxo foi o repórter Marcelo Lima, para fazer a constatação. Olha só no que deu. Mauro Vasconcelos, estamos na rua Campos Sales, Vila Heliópolis, Belford Roxo. A nossa equipe foi chamada até o local para mostrar um serviço que a assessoria de imprensa da Light disse que havia sido resolvido. Primeiro, eu vou pedir para o Gustavo mostrar as imagens do que viemos fazer aqui anteriormente. Em outro ponto aqui da rua Campos Sales, nós encontramos um poste deteriorado com o vergalhão exposto, trazendo prejuízo e perigo aqui aos moradores da rua. Agora volta para mim, Gustavo. A Light disse que o problema tinha sido resolvido, mas não foi o que nós encontramos aqui no local. Ela simplesmente tirou o poste que estava danificado e deixou aqui no chão. O pior é isso aqui, Mauro. Olha a altura que ficou essa fiação. Eles tiraram o poste e mantiveram a fiação pendurada. Aparentemente, é a fiação da comunicação. Olha que situação, Mauro. Eu tenho 1,90 m. Já dá para você ter noção da altura que ficou essa fiação. Imagina, esse morador, toda vez que sair de casa, ele vai ter que se abaixar para conseguir passar aqui, ó, sair de dentro de casa. Olha as crianças brincando aqui e esse fio quase encostando na cabeça delas. Olha o perigo. Além desses fios pendurados, eles aproveitaram essa árvore para sustentar esse cabeamento. Foi dessa forma que eles deixaram esse local. E aqui, Mauro, nessa rua haviam dois postes. Deixaram os dois postes largados no chão. Um aqui na esquina e um mais acima. Essa é a mostra que a Light não respeita o contribuinte. Aqui anda muito complicado, Mauro. A situação aqui é de descaso e falta de respeito. Você não acha, Mauro? Eu já sei que... Ai, papai, eu vou te falar um negócio. Eu já sei exatamente o que aconteceu. Nós fizemos uma matéria, aí descemos o aço lá na Light, dizendo, tá vendo, olha aí, botaram um poste novo e não tiraram o poste velho, que ali não está passando fiação elétrica. É de outras concessionárias, aquela fiação. É da Vivo, da Oi, da concessionária, pode ser até da Catonete. Mas as concessionárias legalizadas, elas pagam a Light para passar no poste. Aí nós fizemos uma reportagem, a matéria lá. Tá vendo o que a Light fez? Botou o poste novo, mas deixou o poste no lugar. Tem vários casos desses que a gente tem mostrado. Aí um daqueles grandes lá da Light falou, mandou uma equipe lá, chamou uma empreiteira, vai lá e tira o poste, porque eles estão reclamando que o poste está lá oferecendo risco, né? Então, tira o poste em pé e deixa ele deitado. Que aí agora eles vão querer dizer que também o poste deitado vai oferecer risco de cair em cima da população. Não é isso que nós estamos querendo. Nós estamos querendo que a Light entenda, a diretoria da Light, e aí eu me dirigi agora
a presidente da Light, a Ana Marta Veloso, é fazer um trabalho direito, um negócio bem feito. Não é um negócio para atender a reportagem ou Fala Baixada ou qualquer órgão de imprensa. Ah, acha que em pé vai correr risco de cair sobre as pessoas? Então vamos tirar e deixar o poste lá deitado. Não é isso, faça direito. Já foi lá o equipamento, já foi o carro Munk, já foi o caminhão, já a empreiteira contratada, que já existem várias prestadoras lá da Light. Vai lá e faz o negócio direito, tira aquela porcaria daquele poste de lá, porra. Não ferra. Esse é o descaso que eu falo e mostro sempre aqui. Quando se trata da Baixada Fluminense, a discriminação é essa que você está vendo aqui, ó. Gigantesca. Com um poste em pé, com um poste deitado, com fiação, com escambau A4, isso aí, o nome disso é desprezo com a nossa gente. Eles só lembram de fato da gente na hora de mandar a conta e não paga não, para tu ver. Aí rapidamente chega uma viatura, um aviso de corte e uma viatura para cortar a nossa energia, né? Mas na hora de prestar o serviço... Vamos a São João de Meriti, outro caso da Light também. Lá, a repórter Júlia Alves esteve na rua Caminho do Trevo, no Jardim José Bonifácio, em São João de Meriti. O poste está caído há dias em São João de Meriti e a providência não chega. Põe na tela. Querido Mauro Vasconcelos, hoje a nossa equipe foi chamada até aqui em um dos acessos do município de São João de Meriti, onde um poste está caído há dias, com as ferragens à mostra e a fiação aqui, ó, exposta, partida. E por aqui, Mauro, passam pedestres. Então, é um perigo constante. Por quê? O mato fica molhado. E como o fio está partido aqui, as pessoas que passam por aqui podem tomar um choque. Então, a Light precisa recolher esse poste e tomar uma providência em relação a essa fiação exposta aqui, Mauro. Perigo, né? Olha, Mauro, eu decidi sentar aqui e ficar esperando uma solução. Mas para isso, eu quero deixar com você aí no estúdio, Mauro. Mete o pau. É a empresa dos postes caídos, né? Meu Deus do céu, como não bastasse a falta de respeito da Light com relação à nossa Baixada Fluminense. Agora, além de mostrar o poste em pé, né? Todo ferrado, agora estou mostrando caído, também continua ferrado, só que é caído. Alô, Light, trabalhar, né? Vamos botar para funcionar. Quem é o cara da Light aqui que atende, hein? Quem é a concessionária aqui? Quem é o gerente? É o diretor? Quem é que resolve essa porcaria aí? Muito descaso, né? Muita falta de respeito. Nós vamos ao intervalo, mas antes eu vou mostrar aqui que eu recebi denúncias apuradas lá no Tribunal de Contas e no Ministério Público também, mostrando irregularidades na Câmara de Vereadores de Seropédica aqui na Baixada Fluminense. Muitos vereadores participando daqueles famosos congressos de vereadores. Lá atrás, no passado, isso era sério. Dos anos para cá, perdeu, inclusive, credibilidade. Mas o pior não é isso. O pior é vereadores que participaram de diversos congressos juntando documentos na prestação de contas da Câmara Municipal, que foi analisada pelo Tribunal de Contas do Estado e depois encaminhada ao Ministério Público, que denunciou várias personalidades com mandatos com vereadores com mandatos e ex-vereadores também, além de vários assessores da Câmara de Seropédica. E eu procurei ajuda aqui de um jurista, de um especialista em direito público, em direito eleitoral também. Isso nós vamos saber daqui a pouco, depois do nosso intervalo, com o doutor Jadir Elias, nessa entrevista que nós vamos fazer com ele. Rapidinho a gente volta. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida.
Estamos de volta com o nosso Fala Baixada. Vou conversar agora com o advogado Jadir Elias, especialista em direito administrativo e também direito eleitoral. Doutor Jadir, primeiro, muitíssimo obrigado, uma honra poder recebê-lo aqui no nosso Fala Baixada, viu? Com certeza, muito obrigado a você, Mauro, pelo convite. Eu queria aproveitar a sua presença aqui, aliás, é uma das razões do nosso convite ao senhor, porque a nossa produção recebeu uma denúncia, aliás, várias denúncias, inclusive juntando cópias de processos lá do Tribunal de Contas, né, do Tribunal de Justiça, da comarca de Seropédica, e também do Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão responsável pela fiscalização das contas dos poderes legislativos e executivo, né, de prefeitos e vereadores. No caso de Seropédica, acho que deve existir isso também em outros municípios, mas essa que eu tenho em mãos vem de Seropédica e versa sobre uma prestação de contas de diversos congressos de vereadores, né, fora do estado, no Nordeste, em Minas Gerais, onde vereadores e assessores da Câmara de Seropédica participaram e fizeram prestação de contas. Eu fiquei dando uma olhada e me detive numa prestação de contas em que um vereador prestou a seguinte conta: compra de gel lubrificante. Aqui. Compra de preservativo Jontex. Compra de Viagra. Compra de remédio para dormir, aquele clonazepam, vários. Tem também outros vereadores que foram almoçar numa churrascaria, em restaurantes, e compraram garrafa de uísque, beberam muito licor. Isso é permitido? Isso é possível? Óbvio que não, né, Mauro? Isso fere totalmente os princípios basilares da administração pública, que é o princípio da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são os princípios basilares. E foi esquecido nisso, porque há de convir, né? Os gastos da administração pública têm que ser feitos somente com prestações de contas e esses valores com diárias, com gastos em alimentação e transporte. Agora, com Viagra, coisa estranha, né? São parlamentares, inclusive tem um aqui, tem vários, né? Tem uma relação aqui. Mas eu vejo aqui o vereador Aguinaldo, que é lá de Seropédica, é um vereador que já está no 3º mandato. O Oscar José de Souza, que já foi presidente do Poder Legislativo lá de Seropédica. O parlamentar vereador Fábio, tem uma lista aqui. Impressionante isso, né? Impressionante e revoltante também. Nesse primeiro, são vários processos, depois eu vou passar as mãos do senhor para fazer um diagnóstico mais detalhado, não precisa ser agora no ar, mas eu estou lhe perguntando, nesse caso específico de Seropédica, tem aqui, o autor é o Ministério Público e os réus Patrick Figueira, Eide Aparecida de Oliveira, Marcos Lomeu Miranda, Wanderson Pereira de Souza, Ronaldo Silva Conceição, Oscar José de Souza, Carlos Roberto de Azevedo, Lucas Dutra dos Santos, esse é parlamentar, é o professor Lucas, não é isso? Que me saltou os olhos, porque esse aqui especificamente é pré-candidato a prefeito da cidade de Seropédica. Aí Anderson Ferreira dos Santos, Christian César Marcondes, Leandro Barbosa Neves, Getúlio de Oliveira Lucas, Maicon da Silva Xavier. Todos do município de Seropédica, nesse processo aqui. Tem ainda um outro parlamentar no 3º mandato, que fez uma prestação de contas, chamado Aguinaldo Luiz Pereira, com notas também.
Aí, ele, lá no restaurante, ele comprou chiclete, ele bebeu chopp, caneca de chopp, várias, ele tomou licor, tudo que poderia ter feito do bolso, do próprio bolso. Se eu vou a um congresso, né, mesmo sendo parlamentar, vejo o que a lei permite e vou no limite da lei, não é o correto? Seria o correto? Com certeza. Ele está fugindo totalmente aos princípios, como a gente tinha dito anteriormente. Vemos que talvez a sensação de impunidade, né, pode estar assaltando aí a alguns aí, infelizmente, né? Também, doutor, a morosidade tão falada da justiça está presente nesses processos que poderiam ter uma apuração mais detida e com mais rapidez. Falam tanto da celeridade da justiça célere, rápida e eficiente, mas esse processo, por exemplo, aqui, data de 2013. A manifestação do Ministério Público no Tribunal de Contas do Estado data de 2000, tem aqui, 2013 a prestação de contas. Quer dizer, 7 anos depois, esse processo não foi concluído, ninguém foi punido, continuam usufruindo do dinheiro público para uma série de irregularidades, mesmo com a manifestação do não acolhimento das razões de defesa, mesmo a gente entendendo que o Ministério Público e, sobretudo o Ministério Público, mas também o Tribunal de Contas do Estado, estão atuando, mas de forma lenta demais. Enquanto isso, esses senhores, gastadores do nosso dinheiro, gastadores do dinheiro público, né, continuam se banqueteando à custa do erário, no caso do dinheiro público lá da cidade de Seropédica, que nitidamente não é uma das cidades mais ricas do estado. Mas ainda que fosse, eu imagino que não há no direito alguma coisa que garanta que o sujeito vá viajar e no final de tudo gastaram só em congressos quase R$ 1 milhão do dinheiro do povo trabalhador de Seropédica. A Lei 8.429, que fala da improbidade administrativa, ela é bem clara com relação a isso. E não é permitido isso. E nos seus artigos, em especial 9º, 10º e 11º, ela versa com relação a essas questões, em especial até a prestação de contas desses valores, como devem ser feitos. E parece que foi esquecido nessa cidade. Agora, doutor Jadir, o dinheiro que a Câmara recebe, chamado duodécimo, né? Todo mês a Câmara, todas as câmaras recebem através do envio do dinheiro público que é arrecadado lá na prefeitura de cada cidade, é isso? Sim, sim. Logo, esse é um dinheiro, todo o dinheiro das câmaras de vereadores são do contribuinte, né, claro, mas vem da prefeitura da cidade. O senhor acha que a prefeitura, no caso aqui de Seropédica, mas de qualquer outra prefeitura, precisa e deve atuar no sentido de que esse dinheiro foi mal aplicado e precisa ser ressarcido aos cofres da municipalidade? Sim, constatado o dano erário, tem que ser restituído, sim. Até mesmo porque esse dinheiro não é de vereador nenhum, esse dinheiro é do povo. E se o dinheiro é do povo, tem que ser usado primeiramente com o povo e em prol dele. Então a prefeitura pode figurar também no polo da ação, visando o ressarcimento dos valores que foram indevidamente utilizados. Agora, em que momento que a prefeitura pode entrar nesse processo? A qualquer momento pode? Ou só depois de terminado? Não, só depois de julgado? Não há essa necessidade. O próprio Ministério Público tem por hábito fazer o chamamento ao processo da prefeitura. Então, eu acredito que eu ainda não fiz uma análise mais aprofundada desse processo. Eu
fiquei tantas páginas, eu fiquei tão surpreso com o que eu vi aí, que em 20 anos de administração Eu recebi pública... um pendrive do processo completo, são milhares de páginas, né? Sim, eu olhei rapidamente e fiquei abismado que em 20 anos de administração pública, que eu atuo nessa área, em diversas prefeituras já que trabalhei, passei, tive vários amigos e clientes que a gente prestou consultoria, eu nunca tinha visto isso. É a primeira vez. Então, assim, eu fiquei até interessado em me aprofundar mais nesse processo, até para te dar mais material e a gente vê o que efetivamente está acontecendo. Esse pessoal todo já foi notificado, pelo que eu estou vendo aqui, pelo magistrado, pelo juiz de direito lá de Seropédica, doutor Guilherme Grande Masson Ferreira Chaves, né? Que mandou notificar todo mundo e tal. Aí o processo está em andamento. E foi encaminhado ao Ministério Público, que aí bem rapidamente se manifestou, buscando elucidar possível dano à administração pública. Eu estou falando possível dano porque a gente tem que respeitar o direito de defesa de todos, Sim, com mas certeza. que é uma coisa super estranha, uma aberração, no momento em que o mundo, né, clama por probidade administrativa, essa gente eleita com o voto do povo trabalhador, nesse caso aqui de Seropédica, né, gasta o dinheiro do mesmo povo que o elegeu de forma absolutamente inadequada e fora dos padrões que o direito permite. Você concorda? Com certeza. É triste, né? Em que a gente vê uma prestação de contas encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado e que o próprio Tribunal de Contas já faz alguns apontamentos de algumas irregularidades nessa prestação e o povo sofrendo, né? Eu rapidamente vi, você tinha me mostrado ali, com relação à quantidade monstruosa de rodízios. Poxa, uma cidade pobre, de pessoas humildes, trabalhadoras. Muita gente passando fome. Sofrida, em especial nesse município, né? Que a nossa Baixada é muito sofrida, entendeu? E é um povo guerreiro, povo aguerrido, e a gente vê esse gasto aí com uma porção de rodízios numa única noite, gasto de quase R$1.000 numa única noite, de um único citado nesse processo. É estranho, né? Gente, eu vou pedir licença por alguns minutos para o nosso intervalo. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, vamos continuar falando sobre o dinheiro jogado no lixo. Dinheiro do povo trabalhador de Seropédica aqui na nossa Baixada Fluminense. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia. Quero logo fazer uma correção aqui, viu? Que eu citei que está no Tribunal de Contas desde 2013, na verdade, está no Tribunal de Contas desde 2015, porque os atos foram praticados, os tais congressos, ao longo de 2013 e 2014. São mais de 30 congressos, né? E o Congresso de Vereadores, ele tem por objetivo melhorar, né, orientar vereadores, parlamentares e assessores, muitas vezes, para conduzir com retidão, dentro da legalidade. Pelo jeito, esses parlamentares e muitos assessores não aprenderam nada nesses congressos, né? Porque eles foram ao Congresso numa verdadeira farra, né? Pelo que gastaram em almoços, em jantares, né, em coisas não permitidas pela lei. E, por exemplo, em cidades como Porto Seguro, na Bahia, Belo Horizonte, São Paulo, Foz do Iguaçu, Natal,
Curitiba, Recife, Brasília, Florianópolis, Maceió, Vitória e também em Porto Alegre. Doutor, o senhor já falou que nesses anos todos de direito, especialmente no direito eleitoral e direito administrativo, o senhor já se viu diante de uma coisa absurdamente grosseira? Inclusive nesse aqui eu tenho uma declaração dos parlamentares, Lucas Dutra dos Santos, o professor Lucas, declaro para fins de comprovação que foi gasto no Congresso de João Pessoa o valor de 3.206 notas em anexo e valor de 2.793 em estabelecimento que não forneciam cupom ou nota fiscal. Todos nós sabemos que ao comprar alguma coisa precisamos exigir o cupom fiscal. Agora, um parlamentar que gasta 2.700, 3.000 e pouco, 4.000 num só estabelecimento ou em vários estabelecimentos que não fornece o cupom fiscal, ele não está participando de uma ilegalidade, doutor? Com certeza, outra ilegalidade, porque você tem por obrigatoriedade buscar sempre cupom fiscal de qualquer estabelecimento comercial. Isso é lei, é determinado, é obrigatório. E se o estabelecimento não fornece uma nota fiscal, ele está incorrendo também em uma ilegalidade. O parlamentar, que deveria até fiscalizar isso, ele como parlamentar, como a pessoa que zela pelas leis, ele deveria ter denunciado tais locais. E eu vejo uma reincidência muito grande, onde em vários momentos ele apresenta várias notas. Em todo o Congresso ele só frequentava esse vereador Lucas Dutra dos Santos, é professor Lucas. Olha que é um professor, imagina se não fosse, hein? Ele declara que também, no de Brasília, aquele que eu li foi de João Pessoa. Aí tem de um outro Congresso. Declara para os devidos fins de comprovação que foi gasto no Congresso em Brasília o valor de 3.724 em estabelecimento que não fornecia cupom ou nota fiscal. De novo. Brincadeira, hein? Aí tem de novo aqui, ó. Aqui já tem até já a declaração preparada. Tem a de próprio punho. Mostra aqui, Reinaldo, por favor. Tá vendo aqui? Essa aqui tá coisa. Aqui eu vou te mostrar uma de próprio punho do vereador Lucas e assinado por ele aqui. Próprio punho, de Brasília. Deu para ver? Tá nítido aí? Aí, no outro aqui, esse que tá já preparado, a mesma declaração, só no Congresso em Minas Gerais. Aí já R$ 4.084 em estabelecimento que não fornecia cupom fiscal. Deve ser alguma coisa ilícita, né? Eu fiz um somatório aí, o engraçado que até nos centavos fecha o valor das diárias, né? É incrível como é que a matemática é tão exata com esse pessoal, né? Porque todos eles tinham um valor de diária lá que parecia que geria em torno de, em média, R$6.000. Aí ele gasta 2.000 e pouco, com mais 3.000 e pouco, deu os 6.000, né? Como aqui é que no pode? de Belo Horizonte, de novo aqui, o vereador Lucas. Esse vereador é danado, hein? Gastador, hein? Impressionante. Também no Congresso de Belo Horizonte, de novo no estabelecimento que não fornecia cupom nem nota fiscal. Acho que ele chega assim no estabelecimento. O senhor fornece nota fiscal? Aí o dono diz, não forneço. Ah, então tá. O senhor fornece nota fiscal? Ele fornece. Não, então não quero, aqui eu não quero comprar nada, só quero utilizar nos que não forneçam nota fiscal. Brincadeira isso aqui, ó. Aí ele, zelando pela moralidade pública, o vereador aqui, nesse recibo do Congresso de Belo Horizonte, onde R$ 3.227 foram gastos sem nota fiscal, aí ele botou aqui, do próprio punho, vale lembrar que fui de carona com o vereador Rogério da Silva Leite. E por isso não ocorreu o reembolso de passagem. Muito bem, vereador Lucas. Só pelo menos, porque não dava para ter, né? Porque se ele tivesse ido de passagem aérea ou de ônibus e tivesse cupom fiscal, ele não ia aceitar, porque ele só gosta do estabelecimento que não dá nota, que não tem nota para dar. Aqui, Florianópolis,
De novo, R$ 3.388 em estabelecimento que não fornecia cupom fiscal, cupom ou nota fiscal. Oh, brincadeira, hein? Já pensou se isso vira moda, Mauro? Pô, aí. Já pensou? Aí a gente A vê lei- aí muitos escândalos. De novo aqui, meu Deus do céu, 20 de maio de 2014, Congresso em Natal, R$ 3.028,99. Tudo do mesmo vereador, olha só, olha quanto. Curitiba, mesma coisa, 4.278. Ó, imagina esse vereador, se tiver numa função pública do Poder Executivo, não tem força moral para exigir uma licitação pública ou que uma empresa, para participar de uma licitação pública, como manda a lei 8666, 8666, que é a lei das licitações, eu quero participar, mas a minha empresa não tem documentação. Num governo de um parlamentar ou se ele estiver no Poder Executivo, numa Secretaria Municipal, na Secretaria de Estado, ele não vai exigir, porque ele não pratica isso. Quem não pratica a moralidade pública, não pode exigir moralidade de ninguém, né? De ninguém, sinceramente. Eu estou indignado com isso aqui. Isso é uma pessoa física comum, mesmo não sendo tão correto, vai lá que faça, mas com dinheiro público, hein? Com dinheiro sagrado da população carente. Eu estou revoltado com isso, doutor. Vou precisar do apoio do senhor aqui para a gente dar um olhar bem, porque são mais de 4.000 páginas esse processo, né? Sim, eu peguei rapidamente no intervalo e demos uma olhada assim, muito rápido nessa questão e podemos avaliar que foi um gasto exorbitante mesmo, coisa fora do normal, que eu nunca imaginei acontecer em lugar nenhum, ainda mais num lugar tão carente e necessitado quanto esse município aí, que eu já estive algumas vezes, visitei, conheci muitas pessoas lá e vi a necessidade desse povo. Estou tão pau da vida que esse negócio caiu todo aqui do chão, estou ajeitando aqui o processo. Uma pequena parte, uma denúncia e várias comprovações estapafúrdias, né? Esse vereador Aguinaldo também aqui, outros vereadores, brincadeira isso. A Baixada Fluminense, sinceramente, não merece isso. Nós vamos, hein, Gustavo? Preste atenção para a gente debruçar mais sobre prestação de contas de parlamentares. Até porque, doutor Jadir, nós estamos no ano eleitoral e, em respeito à legislação eleitoral, nós estamos buscando fazer reportagem com absoluto embasamento jurídico, com muita responsabilidade, muito cuidado, para não parecer que a gente está apresentando aqui uma denúncia vazia, uma denúncia vinda do nada, uma coisa assim de ouvir dizer, não é não. É o Ministério Público, Sim. E é o Tribunal de Contas do nosso Estado, que aponta irregularidades. E aí nós estamos buscando, e estou recomendando aqui a nossa produção, noutros municípios essas prestações de contas. Eu fiquei sabendo, eu li rapidamente num outro momento aqui, e não estou achando, que a própria empresa organizadora dos congressos foram contratadas sem licitação, sem a devida licitação pela Câmara Municipal de Seropédica. Que é mais grave isso. Com certeza. Assim, eu estou tão indignado quanto você, Mauro. Vemos que todos os princípios da administração pública foram esquecidos aí. E também com relação à Lei 8666, que trata das licitações, em que todo momento os fiscais da lei, né, que são os vereadores, que deveriam zelar pelo dinheiro público, não respeitaram isso. A gente tem uma lista aqui de quanto cada vereador gastou nos congressos, uma geral, né? Sim, pelo Tribunal de Contas parece que eles O fizeram tribunal fez uma lista, apanhado. chegou a 936 mil reais, quase R$1 milhão, que precisam ser corrigidos. Também do lado ele colocou de 373.645,44 o FIR, que já é a forma de atualizar
Sim. A gente vai calcular isso para ver quantos milhões de reais vai dar, quanto vai dar em valores em moeda corrente. Atualizado, né? Tem... Eu vou te falar, hein? Meu Deus do céu. A gente fica folheando isso aqui, cada vez a gente fica mais... olha, gente, sinceramente, eu vou falar para você qual é o sentimento que me vem. É sentimento de nojo. Não posso ter outro sentimento. O doutor é uma pessoa estudada, pós-graduado em várias universidades, professor universitário, sabe muito bem do que eu estou falando. E aí, eu fico também entristecido porque vários funcionários... Sim, não é? realmente a gente vê vários assessores que participaram dessa situação e que também vão responder e vão ter que, condenados, que já há uma apresentação por parte do Tribunal de Contas do Estado dizendo e apontando essas irregularidades, vão ter que ressarcir o erário, vão ter que devolver esses valores de forma atualizada. Tenho aqui a relação dos favorecidos aqui, ó. Favorecido Aguinaldo Luiz Pereira. Total com gasto com diárias, R$30 mil. Anderson Ferreira dos Santos, R$27 mil. Arina Barbosa Marchand Durão, R$15 mil. Christian César Marconde, R$6 mil. Claudemir Ramalho de Freitas, R$12 mil. Daniel dos Santos Silva, R$24 mil. Daniel Veridiano de Paula, R$18 mil. Segue a conta. Douglas Ariane Nascimento Belchior, R$4.500. Edivaldo Fernandes Barbosa, R$37.500. Fábio Lemos dos Santos, R$10.500. Fabrício Costa Oliveira, R$12 mil. Gênesis Zacarias Rosa de Souza, R$9 mil. Getúlio de Oliveira Lucas, R$34.500. Glauco Teixeira Antunes, R$12 mil. E por aí vai. Eide Aparecida, R$12 mil. Humberto Nogueira Teodoro, R$22.500. É bom falar todos, né? Sim. Bom a gente falar todos para não dizer que a gente está protegendo algum. Hugo Pereira do Canto Júnior, R$16.500. Humberto Nogueira Teodoro, R$22.500. Ivanildo Teixeira dos Santos, R$16.500. José Celso da Costa, R$6 mil. Juliana Barros Lopes, R$6 mil. Júlio César da Silva Sicarino Filho, R$4.500. Laerte Alves das Chagas, R$12 mil. Lauriene da Silva Gomes, R$6 mil. Leandro Barbosa Neves, R$6 mil. Lucas Costa de Oliveira, R$6 mil. Lucas Dutra dos Santos, R$64.500. Esse é o campeão de gasto, né? Esse Pelo vereador. que eu vi aí, foi o que mais gastou. Luciana Alves, vai num congresso, gasta muito mais que todo mundo. Mas ele é mais preparado. Em tese, deveria ser, Deveria ser, né? Claro, Deveria é ser. o mais estudado. É? Luciana Alves da Silva Chagas, R$6 mil. Luciano Nascimento Batista, R$16.500. Lúcio José da Costa, R$16.500. Maicon da Silva Xavier, R$22.500. Maciel Falcão Pequeno, R$12 mil. Marco Aurélio Coutinho de Araújo, R$12 mil. Marcos Lomeu de Miranda, R$6 mil. Marcos Paulo Menezes da Silva, R$6 mil. Esses valores menores podem ser funcionários que foi num ou do outro, né? Pode não ter ido a todos os congressos. Porque aí parece que, apesar de ter 30 e poucos congressos, eles não foram em todos. Foram divididos. Uma pessoa foi em 4 congressos, outras foi em um único congresso, outra foi em 10 congressos. Mas parece que esse senhor aí, esse parlamentar, dá a impressão de que ele foi na grande maioria, ou quase todos, né? Se não todos, Marco Aurélio Coutinho Araújo, 12 mil. Marco Lomeu de Miranda, 6 mil. Marcos Paulo Menezes da Silva, 6 mil. Maria do Socorro de Araújo, 12 mil. Marlos Vasconcelos, que susto. Marlos Vasconcelos de Almeida, 6 mil. Maximiliano Oliveira de Souza, 54 mil. Maximiliano é vereador, será?
Pode ser. Tem que ver, né? Tem que Michele descobrir. Ferreira da Silva, 4.500. Oscar José de Souza, ex-presidente do Poder Legislativo, 40.500. Patrick Figueira, 18.000. Priscila de Souza Lobo, 6.000. Renata de Cássia Araújo, 45.000. Rodrigo Alves Pereira, 6.000. Rodrigo Jorge da Costa Ferraz, 4.500. Rogério da Silva Leite, 52.500. Rômulo de Souza Pereira, 28.500. Ronaldo da Silva Conceição, 6.000. Ronaldo Vieira Sinquile, 33.000. Ronivaldo Mota de Aguiar, 6.000. Sebastião Osmar Queiroz, 15.000. Wagner Soares Muniz, 4.500. Então, doutor Jadir, é um escândalo. Eu fico imaginando, noutros poderes, por isso que a gente vê aí a atuação do Ministério Público se desdobrando, né? Cada vez mais, trabalhando incansavelmente no sentido de atingir a moralidade, colocar freios nessa imoralidade pública que parece estar disseminada pelo Brasil inteiro, em muitos casos, né, de várias. Imagina 5.000 e tantas câmaras de vereadores. Sim. Hã? Eu acredito que o Ministério Público tem que atuar de forma mais firme e penalizar todos eles, buscar a criminalização, sim, dessa apropriação indevida do dinheiro público. Em especial, também os assessores. Se praticou atos que não deveriam, se gastar o dinheiro público de forma irregular e ilegal, que sejam condenados. Quem são eles? É parentes também? Triste demais, nós estamos na reta final do nosso programa. Quero muito agradecer o doutor Jadir Elias pela presença aqui. Se dispôs a prestar um esclarecimento nas nossas dúvidas. Doutor, eu vou copiar esse pendrive que eu recebi, entregar ao senhor. Eu sei que o senhor é muito atarefado, tem muitos clientes, seu escritório em franca atividade aqui na Baixada Fluminense do Rio também. Para olhar aqui... Eu me comprometo, sim, Mauro, com você. Vou olhar de forma minuciosa, vou usar uma lupa para ver o que foi, o que aconteceu e que, através do seu programa, chegue essa forma mais detalhada ao Ministério Público. Isso é necessário, porque havia notas ali que, apesar de terem passado pelo Tribunal de Contas, como você apontou aí, né, que eu acredito que eles não tenham avaliado essa questão de compra de... No detalhe da nota, né? Sim, porque às vezes, eu vi ali, são inúmeras notas, então algumas podem ter passado despercebido, tanto para o Tribunal de Contas quanto para o Ministério Público, que eu acredito que, em momento algum, o Ministério Público ia permitir que fosse gasto dinheiro com geolubrificantes. Isso é inadmissível, com preservativos. Eu falo, eu estou estarrecido. Me desculpa. O Ministério Público ele tá fazendo, e o Tribunal de Contas está fazendo o papel dele, está denunciando, está apresentando denúncia e tal. E vamos ver se aqui, aos que se julgam inocentes, que prove sua inocência, né? A denúncia está posta, está formalizada, tanto pelo Tribunal de Contas do Estado quanto pelo Ministério Público Estadual. Sim, eles já foram... Veja que houve o crivo já da própria prestação de contas da própria Câmara. A Câmara já tinha avaliado essas contas e aprovou. Só que houve uma denúncia, me parece, em algum momento aí, de uma reportagem, e foram buscar isso, o Tribunal de Contas, de forma mais aprofundada. Aí constatou-se várias irregularidades. E vamos apontar aqui, através do seu programa, que eu acho que é importantíssimo, você é uma referência em toda a Baixada Fluminense, para que seja aprofundado mais ainda isso aí. E busque-se a verdade. Conto com a sua ajuda, eu passo as suas mãos o pendrive que mostra o inteiro teor de todo esse processo, viu? Compromisso assumido com você e com a população de Seropédica, que isso não pode ficar assim, Mauro. Não pode. Doutor Jadir, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Fala Baixada. Gente, eu tenho falado muitas vezes aqui no nosso programa, nós vamos ter eleições para prefeitos, para vice-prefeitos e para vereadores. Você que vai votar, preste
atenção, bastante atenção, usar uma terminologia aqui do Dr. Jadir, olhe com lupa, investigue, use as mídias digitais, né, para saber quem são os candidatos que estão colocados aí. E outra coisa, não venda o seu voto. Essa gente usa o dinheiro sujo, muitas vezes da corrupção, dinheiro não especificado, e só depois a gente fica sabendo o que aconteceu. Muitíssimo obrigado. Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e estarrecidamente até amanhã.